E aí, moçada, sétimo ano, nós vamos continuar, né, os capítulos do nosso livro. Hoje nós vamos entrar no capítulo 7. Ó, se nós estivéssemos ao vivo e não online, eu ia trazer para essa aula, hoje é uma aula bacana. Eu todo ano, quando chega na aula do capítulo 7, que é a aula do Nordeste Açucareiro, eu trago para os menininhos um pedacinho de rapadura. Então, como não é possível ainda virtualmente sentir gosto, sabor e cheiro, então quando voltar a primeira aula ao vivo, você fala, ô professor, você ficou devendo para nós o açúcar, tá? O tabletinho de cana de açúcar. E eu queria começar então dizendo que o objetivo desse capítulo 7, que é o Nordeste e a sua exploração do açúcar, a sua produção do açúcar, começa com alguns objetivos que você tem que estar claro na sua mente. Se tiver essa clareza, vai ficar bem mais fácil de entender, mais fácil de relacionar e linkar com a história do Brasil. É por que estuda então o açúcar, né? Por que a gente estuda essa produção do açúcar brasileiro? Primeiro você tem que entender que a coroa portuguesa tem um objetivo. Por que ele mandou as pessoas para cá para a produção de açúcar? Então, essa é uma questão que eu começo levantando questões com mais uma questão. Você tem que responder essa questão no final desse livro aqui, no final desse capítulo, é a seguinte questão. Aí, agora eu entendi por que a coroa mandava explorar o açúcar no Brasil, por que mandava produzir a cana-de-açúcar no Brasil, por que então a coroa quis investir nesse tipo de negócio. Era um bom negócio na época? Era um super negócio? Tá, essas questões precisam ser respondidas. A gente sempre fala assim, por que começou no litoral? Porque geralmente a historiografia fala que, primeiro, que tem uma extensão territorial grande. No Nordeste é muita terra para ser produzida, mas também, se vinha para o centro, também tinha muita terra para ser produzida. Né? Se for no sul, também tinha muita terra para ser produzida. A questão principal, eu acho que é a questão litoral. Né? Você está no litoral, está do lado, e além disso, o clima ajuda também, né? O clima do açúcar ajuda também, né? O clima da terra, né? Para a produção do açúcar. Então, aí eu falei uma palavra forte, latifúndio. Latifúndio é o quê? Grande extensão territorial. Então, eles iam usar uma grande extensão territorial para a produção de algo que é aqui o açúcar. E essa grande extensão territorial implicava grande extensão de mão de obra. O europeu ia trazer essas pessoas, mas quem ia fazer o trabalho então? E a historiografia vai marcar uma palavra forte, que além dessa que eu disse, que é os senhores de engenho. Esses eram os donos do negócio. A pergunta é assim também, outra pergunta. Professor, muitas perguntas, né? É claro, sempre com muitas perguntas. A história está mais interessada nas perguntas, às vezes, do que nas respostas. Ela sempre quer fazer boas perguntas. É um povo que pergunta muito. Tá parecendo aquele adolescente em crise, né? Por quê? Por quê? Então, olha outra questão. A história vai perguntar então aqui, meu querido. É um bom negócio para os senhores de engenho? Ótimo negócio. Por quê? Primeiro que vai fazer Portugal ficar rico, né? Eu disse, né? Era um grande negócio na época. Então o açúcar era um grande negócio. E aqui o Goiás, Mato Grosso, Minas e o Nordeste, toda essa região aqui para ser produzida, hein? Imagina. Tá, além dessa grande extensão territorial, e depois que eles vão descobrir o Centro-Oeste, né? Além de ser uma grande extensão, você também vai ter a mão de obra escrava, que além de ser mão de obra escrava do próprio negócio, ou seja, ela ajudava na produção do açúcar, eles descobriram algo mais fantástico no meio do percurso. Falou, gente, é melhor vender o homem como escravo do que simplesmente colocá-lo para trabalhar aqui na lavoura. Trabalhar na lavoura é lucrativo, tá? Muito lucrativo. Mas se colocar à venda essa mão de obra, é um super negócio. Então preste bem atenção. De onde vinham os escravos? Vinham da África. E aqui até uma observação, tá? Vinham da África porque tinha guerras internas na África e os africanos vendiam seus próprios irmãos para ser escravos do povo europeu. Então o povo europeu descobriu um negócio. Eu preciso montar o negócio do engenho do açúcar no Brasil. Mas para mover o engenho do açúcar, eu preciso de mão de obra escrava, preciso de homens trabalhando. Muitos homens trabalhando. Então quando eu chego com esses homens no porto e vou vender esses homens, já é um super negócio.
Eu nem comecei ainda a produzir o açúcar, mas já tenho o quê? A produção de escravos de vida humana. É algo miserável, algo deplorável, é algo indigno, é terrível. Mas era um super negócio. Imagina, eu já chego, quando eu chego com a pessoa no porto, já deu lucro, ou seja, eu não preciso pegar a cana, trazer para o Brasil, abrir um buraco, colocar a cana, produzir a cana, moer a cana, fazer virar o açúcar para trazer aqui para a Europa de volta. Esse não, eu pego o homem na África, trago aqui para o Brasil, já deu lucro total, muito lucro, bacana. E os nascidos no meu cativeiro também reproduzem um lucro, é outra coisa cruel e miserável, né? O que nasce na escravatura também é escravo, ok? Então bora lá, o negócio é muito bom para a coroa, é muito bom para os homens que vão fazer o investimento, só que o negócio é péssimo para o homem que trabalha como escravo, né? Trabalha como escravo não, é colocado como escravo. Tem uma perguntinha para te provocar. A perguntinha é assim, no século 21, você pode pesquisar, entrar na internet, nets da vida e perguntar, no século 21, ainda existe trabalho escravo? No Brasil existe trabalho escravo? Tem pessoas que ainda estão na condição indigna de trabalho? E essa questão você me responde também ao vivo, tá? Hoje, a mão de obra, então aqui como eu coloquei para você, é substituída pela máquina. Então a máquina hoje substitui a mão de obra escrava, né, na grande produção do açúcar, que vira hoje, além do açúcar, vira etanol, e é um negócio bacana, muito lucrável ainda hoje, tá? O Brasil sempre sonhou em ser um grande produto, e esse grande produto que era o álcool, né, que é o álcool, que é o etanol, tá aí para produzir e se torna rico, mas é outra história. Depois você pergunta pro tio Arthur, né, o tio Ayrton, né, Ayrton Senna, por quê? Porque o etanol não é um negócio tão lucrativo assim no Brasil, porque é um negócio nosso aqui, a produção em alta escala, e por que não é tão lucrativo? Então você linka a história com a geografia, tá? Perguntinha, depois você me responde também. Fala, tio, eu perguntei ao Ailton e ele respondeu. Ou o Arthur respondeu, tá? Pergunta os geógrafos pra gente aí. Tá, segunda parte então dessa reflexão inicial, essa é só a introdução, a gente entra depois para valer, tá? Nós estamos só dando pinceladas, provocações. Hoje o tio está muito provocado hoje. O açúcar era o principal produto do período colonial? Sim. É a base da exploração aqui do açúcar, é a grande sacada dos negócios aqui no Brasil. Tá, por quê? Primeiro que eu te falei, né? Já largava com um mercado muito grande. A Europa estava toda esperando Portugal para comprar. Então, depois vai pintar os holandeses, vai estragar, vai colocar água no negócio, literalmente. Tá, o açúcar então, mão de obra, já falei, pinta um negocinho que a gente precisa questionar. Era legalidade, havia legalidade nesse contrabando humano? No primeiro momento, sim. Depois a Inglaterra vai começar a questionar essa legalidade do contrabando de pessoas, de homens, né? Essa negociação, os famosos navios negreiros, né? Então a crueldade e a desumanidade não é a grande sacada. A grande sacada é que a Inglaterra estava interessada em acabar com a mão de obra escrava por uma questão própria, de um mercado interno. Ela estava querendo investir no mundo pós-moderno, no mundo capitalista. E isso precisava de homens livres. Terminando então, eu gostaria de pensar com você que, além de ser um bom negócio, ajudava a coroa a fixar a terra. Ou seja, se eu tenho gente trabalhando lá, se eu tenho senhores de engenho trabalhando lá, a terra vai ficar garantida para mim. Então eu queria terminar falando o seguinte, e a coroa fazia a seguinte estrutura para terminar. Conclui comigo como é aquela estrutura do engenho. A estrutura, a coroa mandava lá o governo geral. O governo geral, ele cedia a terra a pessoas chamadas de donatários. Os donatários, eles tinham a responsabilidade de construir o engenho, a máquina que vai moer a cana, a estrutura, a capela onde vão fazer as missas para abençoar o processo,
a toda a estrutura, vamos dividir daqui um pouco e vou explicar uma aula só sobre a estrutura. Vou colocar no quadro, vai ficar bacana. A estrutura do engenho. Então, quem constrói a estrutura do engenho não é Portugal. Olha que grande negócio. Eu tenho muita terra, que não me custou nada, Portugal não pagou por essa terra. Tá aqui. Coloco um homem aqui, um europeu aqui, para fazer negócio também com outro europeu. Esse homem vai ter que construir toda a estrutura para mim. E vai então, depois que ele construir a estrutura, nós vamos ter um grande negócio e a gente vai fazer negócio com a Europa. E detalhe, a gente vai cobrar impostos desse homem também. Ou seja, vai aumentar a renda local do país. E detalhe, que o mais me interessa, ele vai construir vilas, das vilas vão ser construídas cidades, e ele vai garantir a segurança, né? E a estabilidade da minha colônia, ou seja, ninguém vai querer invadir minha colônia porque ela está sendo habitada, ela está sendo organizada e ela está sendo movida, ok? E para terminar, eu quero dar a última dica, uma dica doce. O açúcar não era só um adoçante, tá? Nesse período aqui, o açúcar era considerado produto de luxo, porque poucas pessoas tinham o açúcar. Então, quem tinha um pouquinho de açúcar podia se gabar de algo de luxo. Então, um grande abraço, cuide-se bem. Tenha uma vida doce, mas fique em casa, tá bom? Fique em paz.